Eles foram os homens escolhidos a dedo por Jesus Cristo para levar sua mensagem ao mundo. 12 homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores braçais, que abandonaram tudo para seguir o Mestre. Mas o que poucos sabem é que o destino reservado a esses apóstolos foi tão glorioso quanto aterrador. Hoje você vai descobrir a verdade chocante por trás das mortes dos 12 apóstolos de Jesus. Revelações que vão abalar sua fé e fazer você questionar: eu teria a mesma coragem? Atenção! O que você está prestes a descobrir neste vídeo vai mudar para sempre sua compreensão sobre o verdadeiro preço do discipulado. Não saia daí, porque cada minuto deste conteúdo pode fortalecer sua fé de maneiras que você nem imagina. E no final, tem uma pergunta crucial para você responder nos comentários. Os apóstolos não morreram velhos em suas camas, cercados por familiares. Não. A história real é muito mais sombria. Dos 12 homens escolhidos por Cristo, apenas um escapou de uma morte violenta e dolorosa. Os outros 11 enfrentaram os piores tipos de tortura imagináveis na época: crucificação, esfolamento vivo, decapitação, apedrejamento até a morte. Por quê? Porque eles se recusaram, até o último suspiro, a negar o nome de Jesus. Mas aqui está o ponto crucial que muitos não entendem. Essas mortes terríveis não foram derrotas. Cada gota de sangue derramado, cada grito de dor, cada momento de agonia foi, na verdade, um testemunho poderoso. Quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, quando Tiago enfrentou a espada do carrasco, quando Bartolomeu foi esfolado vivo, tudo isso gritava ao mundo que o Evangelho valia mais do que a própria vida. Você já parou para pensar por que Deus permitiu que seus próprios discípulos morressem dessa forma? A resposta está no coração do cristianismo autêntico. Enquanto hoje muitos pregam um evangelho de prosperidade e conforto, os apóstolos viveram e morreram por um evangelho de sacrifício. Eles entenderam que seguir Cristo não era sobre ganhar, mas sobre entregar. Não sobre conforto, mas sobre compromisso. Não sobre vida fácil, mas sobre morte gloriosa. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você teria a mesma coragem dos apóstolos? Em um mundo onde cada vez mais pessoas abandonam sua fé ao primeiro sinal de dificuldade, você estaria disposto a pagar o preço máximo por aquilo em que acredita? Deixe nos comentários: eu teria coragem se você acredita que diante da perseguição permaneceria firme como Pedro, Tiago, João e os outros. Mas essa é apenas a introdução. Porque agora vamos mergulhar fundo nas histórias individuais de cada apóstolo, começando por Pedro, o homem que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Você sabe por que ele fez esse pedido aparentemente insano? A resposta vai te surpreender. Não vá embora, porque o pior, ou deveria dizer, o mais glorioso, está por vir. E antes que você role a tela, quero te desafiar. Se você acredita que a fé desses homens foi inspiradora, comente amém agora mesmo. E não se esqueça de se inscrever, porque temos muito mais revelações impactantes como esta para compartilhar com você. Aperte o sininho para não perder nenhum detalhe dessa jornada fascinante pelos martírios que moldaram o cristianismo. A história de Pedro começa como um simples pescador da Galileia, um homem impulsivo e cheio de falhas, mas que foi transformado pelo chamado de Cristo. Entre todos os apóstolos, Pedro talvez seja o mais humano em suas contradições, aquele que caminhou sobre as águas, mas também que negou Jesus 3 vezes. Porém, quando falamos de seu martírio, encontramos um dos relatos mais impressionantes e simbólicos de toda a história cristã. Segundo as tradições mais antigas da Igreja, quando a perseguição de Nero aos cristãos atingiu seu ápice em Roma, Pedro foi preso e condenado à crucificação.
Mas aqui surge um detalhe extraordinário. Pedro teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? O homem que havia negado Cristo 3 vezes agora se considerava indigno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Esta não era uma simples demonstração de humildade. Era uma declaração teológica poderosa. Pedro estava dizendo ao mundo que, embora fosse o líder dos apóstolos, ele não era digno de se igualar a Jesus, nem mesmo na forma de sua morte. Os relatos históricos nos dizem que Pedro foi levado ao circo de Nero, no local onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro. A tradição afirma que quando os soldados romanos o levaram para a execução, ele continuava pregando. Mesmo diante da morte iminente, suas últimas palavras foram de exortação aos irmãos na fé. A crucificação invertida não foi apenas um ato de humildade, mas também um último sermão silencioso, uma demonstração visual do que significa tomar a própria cruz e seguir a Cristo. O simbolismo profundo da crucificação invertida de Pedro ecoa através dos séculos. Enquanto Jesus foi elevado na cruz como rei, João 12:32, Pedro escolheu ser invertido como servo. Enquanto Cristo olhou para o céu em seu último momento, Pedro fitou a terra de onde veio. Esta imagem poderosa nos lembra que o verdadeiro discipulado não é sobre grandeza humana, mas sobre entrega divina. Mas a história não termina aqui. Os escritos dos primeiros pais da igreja nos contam que mesmo durante sua agonia, Pedro continuou a proclamar o Evangelho. Algumas tradições afirmam que ele conseguiu pregar por horas enquanto pendurado na cruz, convertendo até mesmo alguns de seus carrascos. Este detalhe nos mostra que para os primeiros cristãos, o martírio não era um fim trágico, mas sim o cumprimento máximo do chamado cristão, uma oportunidade final para testemunhar de Cristo. A morte de Pedro nos ensina lições profundas sobre liderança espiritual. O mesmo homem que outrora agiu por impulso e medo terminou sua vida com uma coragem inabalável. Sua transformação foi tão radical que ele não apenas enfrentou a morte, mas a abraçou de forma a glorificar a Cristo até seu último suspiro. Quando pensamos em nossa própria jornada de fé, a pergunta que fica é: estamos dispostos a essa mesma transformação radical? A sermos moldados por Cristo a ponto de nossa vida e morte se tornarem testemunhos vivos do Evangelho? A crucificação invertida de Pedro não foi um ato de derrota, mas de vitória. Não foi o fim de sua história, mas o início de um legado que ecoaria por 2 milênios. E quando visitamos hoje a Basílica de São Pedro, construída sobre seu suposto túmulo, somos lembrados que a fé que levou um simples pescador a enfrentar a morte com tamanha coragem ainda tem poder para transformar vidas hoje. Entre os 12 apóstolos, Tiago ocupa um lugar singular na história do cristianismo primitivo. Conhecido como Tiago Maior, para distingui-lo do outro apóstolo de mesmo nome, ele foi o primeiro dos 12 a selar seu testemunho com o próprio sangue. Sua morte, narrada brevemente nos Atos dos Apóstolos, marca um ponto de virada na história da Igreja nascente e estabelece um padrão de martírio que seria seguido por incontáveis cristãos nos séculos subsequentes. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, pertencia ao círculo íntimo de Jesus, junto com Pedro e seu irmão. Foi testemunha ocular da transfiguração, da ressurreição da filha de Jairo e da agonia no Getsêmani. Essa proximidade com Cristo torna sua morte prematura ainda mais significativa. O relato bíblico em Atos 12:1-2 é sucinto. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Por trás dessa narrativa concisa, esconde-se uma história de coragem e fé inabalável que merece ser contada em toda a sua profundidade. O contexto histórico revela que a execução de Tiago não foi um ato isolado.
mas parte de uma estratégia política calculada. Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, buscava consolidar seu poder junto aos judeus, através da perseguição aos cristãos. Tiago foi escolhido como alvo precisamente por sua proeminência entre os apóstolos. As fontes extrabíblicas, incluindo o historiador Eusébio de Cesareia, sugerem que o julgamento de Tiago foi uma farsa judicial, onde sua única culpa era pregar a ressurreição de Jesus. O método de execução, morte por espada, indica que Tiago foi tratado como criminoso político, sujeito à pena capital romana. Diferente da crucificação, reservada aos escravos e rebeldes de baixa classe, a decapitação por espada era considerada uma forma mais honrosa de execução, o que, paradoxalmente, atesta a importância social de Tiago. As tradições cristãs posteriores acrescentam detalhes comoventes, que Tiago permaneceu sereno até o fim, abençoando seu carrasco, e que sua morte ocorreu próximo ao portão oriental de Jerusalém, local de grande significado profético. A execução de Tiago teve um impacto profundo na comunidade cristã primitiva. Enquanto as autoridades esperavam que seu martírio intimidasse os discípulos, o efeito foi exatamente o oposto. A coragem de Tiago diante da morte fortaleceu a fé de muitos e preparou o terreno para a expansão missionária que se seguiria. Curiosamente, seu martírio ocorre pouco antes da miraculosa libertação de Pedro da prisão. Atos 12, 3, 19. Como se Deus estivesse mostrando que, embora permitisse o martírio de Tiago, continuava soberano sobre a história de sua igreja. A figura de Tiago como primeiro mártir apostólico assumiu um significado teológico profundo na reflexão cristã primitiva. Seu sacrifício foi visto como cumprimento das palavras de Jesus, em Marcos 10, 39. Bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. O cálice do sofrimento que Tiago compartilhou com Cristo tornou-se símbolo da verdadeira discipulado. Seu martírio também estabeleceu um padrão que seria seguido por outros apóstolos. A ideia de que o testemunho supremo, martíria em grego, muitas vezes exigia o sacrifício da própria vida. As tradições posteriores sobre Tiago são ricas em significado. Na Espanha, onde supostamente teria pregado antes de retornar a Jerusalém, seu suposto túmulo em Santiago de Compostela tornou-se um dos principais destinos de peregrinação da cristandade medieval. Os peregrinos que até hoje percorrem o Caminho de Santiago seguem inconscientemente o exemplo de um homem que compreendeu que seguir Cristo é uma jornada que pode levar até as últimas consequências. A morte de Tiago nos confronta com perguntas incômodas. Por que Deus permitiu que seu apóstolo fosse morto tão cedo? Por que não interveio como faria com Pedro pouco depois? A resposta parece estar no mistério da soberania divina, que usa até mesmo a perseguição para fortalecer sua igreja. O sangue de Tiago, longe de extinguir a fé, tornou-se semente de novos crentes. Seu legado nos lembra que o cristianismo autêntico nunca foi promessa de vida fácil, mas chamado ao compromisso radical. Um chamado que ecoa através dos séculos, até nossos dias, desafiando-nos a viver e, se necessário, morrer com a mesma convicção inabalável do primeiro apóstolo mártir. Entre os relatos mais chocantes de martírio apostólico, encontra-se a história de Bartolomeu, também conhecido como Natanael, cujo testemunho final de fé permanece como um dos mais dolorosos e heróicos da tradição cristã. As narrativas sobre seu ministério e morte nos chegam através de antigos documentos eclesiásticos, como os Atos Apócrifos de Bartolomeu e os escritos de Eusébio de Cesareia, que preservaram memórias de um sacrifício tão extremo que desafia a compreensão humana sobre os limites da devoção religiosa. Segundo as tradições mais consistentes,
Bartolomeu empreendeu viagens missionárias que o levaram até a Índia e Armênia, regiões onde seu zelo evangelístico acabaria por levá-lo ao confronto com forças pagãs hostis. Na Armênia, especificamente na cidade de Albanópolis, atual Derbent, no Daguestão, Bartolomeu desafiou diretamente o culto ao deus Astarote, conseguindo inclusive libertar da possessão demoníaca a filha do rei Polímio. Este ato, embora inicialmente tenha conquistado a simpatia real, acabaria por despertar a fúria dos sacerdotes pagãos que viram seu poder e influência ameaçados. O martírio de Bartolomeu foi meticulosamente planejado para ser uma demonstração de poder contra a fé cristã. Capturado por ordem do irmão do rei, Astiages, o apóstolo foi submetido a um suplício que combinava crueldade extrema com simbolismo religioso. Primeiramente, foi esfolado vivo, um processo de tortura onde a pele é removida do corpo enquanto a vítima permanece consciente. Os relatos antigos descrevem como seus algozes utilizaram facas curvas especialmente afiadas para esta tarefa, começando pelas costas e membros, preservando inicialmente órgãos vitais para prolongar seu sofrimento. O significado teológico por trás deste método específico de execução merece atenção profunda. Na antiga cosmovisão mesopotâmica que influenciava a região, a remoção da pele representava não apenas a destruição física, mas também uma espécie de aniquilação espiritual, a ideia de que, sem sua cobertura corporal, a alma estaria condenada. Ao submeter Bartolomeu a este destino, seus perseguidores pretendiam enviar uma mensagem clara. O Deus dos cristãos não poderia proteger sequer seus próprios mensageiros. A ironia histórica é que este ato de extrema brutalidade acabou por produzir o efeito exatamente oposto ao pretendido. Durante seu suplício, as fontes antigas relatam que Bartolomeu continuou a pregar e cantar hinos, um detalhe que ecoa o martírio de outros santos primitivos e que sugere um estado de êxtase espiritual capaz de transcender a dor física mais extrema. Quando seus carrascos finalmente julgaram ter terminado seu trabalho, ordenaram que fosse decapitado para pôr fim a seu sofrimento, um ato que, em sua perspectiva, representava misericórdia. Porém, segundo a tradição preservada pela Igreja Armênia, Bartolomeu já havia expirado antes que o golpe final pudesse ser desferido. A iconografia cristã posterior fixaria a imagem de Bartolomeu segurando sua própria pele, representação chocante que servia tanto como lembrete do custo do discipulado, quanto como afirmação paradoxal de vitória. Na Capela Sistina, Michelangelo retratou esta cena de forma memorável no juízo final, onde o santo exibe não apenas o instrumento de seu martírio, mas também um rosto sereno que contrasta dramaticamente com o horror de sua condição. Esta representação artística captura a essência do significado teológico atribuído ao seu sacrifício, que mesmo a mais brutal das mortes não podia vencer a fé autêntica. O culto a São Bartolomeu difundiu-se rapidamente pelo Mediterrâneo. Seus supostos restos mortais foram trasladados para a ilha de Lipari, depois para Benevento e finalmente para Roma, onde repousariam na Basílica de São Bartolomeu, na ilha Tiberina. O local de seu martírio na Armênia tornou-se centro de peregrinação, e seu exemplo ecoou especialmente entre missionários que enfrentavam perseguição em terras pagãs. A história de Bartolomeu confronta-nos com questões profundas sobre a natureza do sacrifício religioso e os limites da resistência humana. Seu martírio extremo levanta interrogações perturbadoras. Como um ser humano pode suportar tal grau de dor sem renunciar à fé? Que tipo de convicção espiritual sustenta alguém em tais circunstâncias? E o que significa para cristãos
Contemporâneos que vivem em relativo conforto esta demonstração de lealdade absoluta a Cristo. Mais do que mero relato histórico, a paixão de Bartolomeu representa um desafio permanente à complacência religiosa. Num mundo onde o compromisso espiritual muitas vezes se mede por conveniências pessoais, o exemplo do apóstolo esfolado vivo permanece como lembrete incômodo de que o discipulado autêntico pode exigir tudo, até a própria pele. Sua história, embora marcada por sofrimento inimaginável, transmite uma mensagem paradoxal de vitória. Que nenhuma tortura, por mais criativa que seja, pode separar o verdadeiro crente do amor de Cristo. Nem mesmo a remoção literal da barreira que separa o homem interior do mundo exterior. Dentre os 12 apóstolos originais, João ocupa uma posição singular. O único que, segundo os registros históricos, não teria sofrido morte violenta por sua fé. Contudo, reduzir sua história a essa exceção seria cometer grave injustiça a um dos discípulos que mais profundamente compreendeu o custo do discipulado e que, de fato, enfrentou perseguições tão severas quanto as de seus companheiros. A vida prolongada de João não foi um privilégio, mas antes uma forma distinta de martírio, um testemunho prolongado que atravessou décadas de desafios e sofrimentos. O discípulo amado, como é tradicionalmente identificado no quarto evangelho, era irmão de Tiago, o primeiro apóstolo mártir, e membro do círculo íntimo de Jesus junto com Pedro. Após a ascensão de Cristo, João emergiu como uma das colunas da igreja primitiva em Jerusalém, participando ativamente da evangelização inicial e, posteriormente, estabelecendo-se em Éfeso, onde liderou uma importante comunidade cristã. Foi durante o reinado do imperador Domiciano, por volta do ano 95 d.C., que João enfrentaria seu momento mais dramático de perseguição. As fontes históricas, incluindo o testemunho de Tertuliano e Eusébio de Cesareia, relatam que João foi preso e levado a Roma, onde foi submetido a julgamento. Condenado por sua pregação do Evangelho, recebeu a sentença de ser executado por imersão em um caldeirão de óleo fervente, método de execução particularmente cruel empregado pelos romanos. O relato afirma que, milagrosamente, João saiu ileso dessa provação, forçando as autoridades a comutarem sua pena para exílio na remota ilha de Patmos, no mar Egeu. Este episódio, embora não conste diretamente das Escrituras, foi amplamente aceito pela tradição cristã primitiva como genuíno. O exílio em Patmos não representou descanso, mas antes uma forma distinta de martírio. A ilha era uma colônia penal romana, árida e inóspita, onde prisioneiros eram condenados a trabalhos forçados nas pedreiras. Foi neste contexto de isolamento e privação que João recebeu as visões que comporiam o livro do Apocalipse, a mais enigmática e teologicamente densa obra do Novo Testamento. A revelação apocalíptica, longe de ser produto de transe místico em ambiente controlado, emergiu das profundezas do sofrimento e da resistência fiel em face da opressão imperial. Após a morte de Domiciano em 96 d.C., João teria sido liberado e retornado a Éfeso, onde viveu até a idade avançada, supervisionando as igrejas da Ásia Menor e escrevendo seu Evangelho e as 3 epístolas que levam seu nome. A tradição, preservada por Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, por sua vez discípulo de João, relata que em seus últimos anos, já enfraquecido pela idade, João era carregado até as reuniões da igreja, onde repetia incessantemente o mesmo ensino: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quando questionado sobre por que insistia nessa mensagem, respondia: porque é o mandamento do Senhor, e só isso basta. A morte de João, ocorrida por volta do ano 100 d.C., foi tão singular quanto sua vida.
Enquanto os outros apóstolos selaram seu testemunho com sangue derramado rapidamente, João ofereceu um sacrifício diferente, o martírio lento de décadas de serviço fiel, sobrevivendo a todos os seus companheiros e testemunhando o amadurecimento da igreja primitiva. As circunstâncias de seu falecimento são envoltas em certa aura sobrenatural. Conta-se que, percebendo aproximar-se a hora de sua partida, pediu aos discípulos que cavassem sua sepultura. Depois de se despedir de todos, deitou-se no túmulo, como quem se deita para dormir. Quando seus seguidores retornaram no dia seguinte, encontraram o túmulo vazio, detalhe que ecoa deliberadamente a ressurreição de Cristo e sugere que até em sua morte, João apontou para seu Senhor. A singularidade do destino de João oferece importantes reflexões teológicas. Seu longo ministério permitiu que a igreja primitiva tivesse continuidade direta com o ensinamento apostólico original, servindo como ponte viva entre a era de Jesus e as gerações subsequentes. Seus escritos, o evangelho mais teológico, as epístolas que combatem heresias nascentes e o Apocalipse que fortaleceu os perseguidos, formam um legado literário de valor inestimável. Paradoxalmente, o apóstolo que não morreu como mártir produziu o texto do Novo Testamento que mais profundamente aborda o tema do martírio e da vitória final de Cristo sobre a perseguição. A história de João desafia noções simplistas sobre o que constitui verdadeiro sacrifício por Cristo. Seu exemplo mostra que o martírio não se limita à morte física, mas inclui toda uma vida de fidelidade incondicional, seja através do sofrimento agudo da perseguição, seja através da entrega diária e persistente ao longo de décadas de serviço. Na economia divina, tanto o sangue derramado rapidamente de um Tiago, quanto as gotas suadas lentamente de um João ao longo de 90 anos, são igualmente preciosas e poderosas em seu testemunho. Ao contemplarmos os destinos diversos, mas igualmente marcantes dos 12 apóstolos, somos confrontados com verdades fundamentais que transcendem os séculos e falam diretamente à condição da fé cristã em nossa era contemporânea. A narrativa coletiva desses homens, desde Pedro crucificado de cabeça para baixo, até João sobrevivendo à caldeira de óleo fervente, apenas para enfrentar décadas de exílio e serviço, compõe um mosaico teológico que desafia nossas concepções modernas sobre o significado autêntico do discipulado cristão. O primeiro e mais perturbador ensinamento que emerge dessas histórias é a completa inadequação da teologia da prosperidade quando confrontada com a realidade histórica do cristianismo primitivo. Os apóstolos originais, aqueles que literalmente caminharam com Cristo, não foram recompensados com riquezas, saúde ou segurança terrena por sua fidelidade. Pelo contrário, sua devoção lhes custou tudo o que o mundo considera valioso: segurança, reputação, conforto e, em 11 dos 12 casos, a própria vida. Este fato incontestável da história eclesiástica deveria servir como corretivo permanente contra qualquer versão do Evangelho que prometa sucesso mundano como recompensa automática pela fé. Mais profundamente ainda, o destino dos apóstolos revela uma verdade espiritual paradoxal, que na economia do reino de Deus, a aparente derrota humana pode constituir a mais poderosa vitória espiritual. Cada martírio, cada ato de coragem frente à tortura, cada recusa em negar a Cristo mesmo sob extrema coação. Todos esses eventos que o mundo leria como fracassos catastróficos foram, na verdade, os alicerces sobre os quais se construiu uma fé que transformaria impérios. Como observou Tertuliano no século II, o sangue dos mártires foi semente da Igreja. Declaração que encontra confirmação histórica no fato de que as perseguições mais violentas frequentemente resultaram em crescimento exponencial do movimento cristão.
A diversidade nas formas de martírio apostólico também oferece importante insight sobre a natureza multiforme do sacrifício cristão. Se por um lado temos figuras como Tiago, cujo testemunho foi selado rapidamente pela espada do carrasco, por outro encontramos João, cujo martírio se estendeu por décadas de exílio e serviço fiel. Entre esses extremos, situam-se histórias como a de Bartolomeu, esfolado vivo, e André, crucificado numa cruz em X, cada uma demonstrando que não há um modelo único de entrega a Cristo, mas sim múltiplos caminhos de fidelidade que honram a Deus de maneiras distintas, porém igualmente válidas. A contemporaneidade dessas narrativas antigas se revela com especial clareza quando consideramos a situação da Igreja em várias partes do mundo atual. Enquanto no Ocidente os cristãos debatem questões de conforto e conveniência, em regiões como o Oriente Médio, África subsaariana e partes da Ásia, os seguidores de Cristo enfrentam perseguições que ecoam dramaticamente os desafios dos primeiros apóstolos. O testemunho silencioso desses mártires modernos, muitos dos quais conhecem e se inspiram nas histórias que acabamos de examinar, serve como ponte viva entre o passado apostólico e o presente, lembrando-nos que a essência do discipulado permanece inalterada através dos séculos. Num nível mais pessoal, as histórias dos apóstolos nos confrontam com perguntas existenciais inevitáveis. O que realmente estamos dispostos a sacrificar por nossa fé? Como responderíamos diante de ameaças reais à nossa liberdade ou segurança física? Nossa devoção a Cristo está fundamentada em profundidade suficiente para resistir não apenas às tentações do conforto, mas também aos desafios da adversidade extrema. Estas interrogações, embora desconfortáveis, são necessárias para uma avaliação honesta da autenticidade de nossa profissão de fé. A relevância contemporânea do exemplo apostólico talvez se mostre mais claramente em seu poder de redefinir nossos valores espirituais. Em uma cultura religiosa frequentemente obcecada com números, crescimento e aparências, as histórias dos 12 originais nos recordam que o sucesso no reino não se mede por métricas mundanas, mas pela fidelidade à verdade, independentemente das consequências. Seu legado nos desafia a recalibrar nossas ambições, substituindo a busca por influência e reconhecimento pelo desejo de uma integridade inabalável que permanece firme mesmo quando custa tudo. Finalmente, a narrativa coletiva dos apóstolos aponta para além de si mesma, para a figura de Cristo que os chamou e os sustentou em seus momentos mais sombrios. A coragem demonstrada por esses homens não foi fruto de mero idealismo humano, mas sim o resultado natural de terem testemunhado a ressurreição e sido transformados por ela. Seu exemplo, portanto, não se apresenta como padrão inatingível, mas como testemunho do poder transformador do Evangelho quando plenamente abraçado. Poder esse que permanece disponível a todos os que, em qualquer época, estejam dispostos a tomar sua cruz e seguir os passos do Mestre.